vocês que estão aí ligados desde cedo, né? Hoje nós chegamos um pouquinho mais tarde aqui no programa. Estou vindo aqui de uma conversa excelentíssima, né? Com o padre José Geraldo. E a gente sabe que para a gente conseguir fazer alguma coisa, um projeto bem elaborado, ele precisa de tempo. E foi baseado justamente nessa questão aí, é que nós fizemos essa pequena reunião hoje, vamos dizer assim, uma pincelada inicial no tema que é o aniversário do Santuário de São Benedito, de 80 anos do Santuário de São Benedito, que acontece no centenário de Pedreiras, né, já no mês de maio. E essa conversa lá, da Rádio Cidade, que sempre foi parceira da igreja, né, do Santuário de São Benedito, sempre a gente tem ajudado de alguma forma nos eventos da igreja. De forma alguma poderíamos ficar longe, distante e não participar diretamente desse evento. Então nós discutimos algumas ideias a serem colocadas em prática, né? Vamos botar no papel o que a gente imaginou, que a gente conversou lá, e posteriormente nós estaremos trazendo aí a participação, como vai ser esse evento. Espero sim que a gente consiga executar tudo que foi imaginado hoje lá. Sabe que a gente pensa grande, né? Mas aí quando vai para o lado da realidade as coisas, mas mesmo se quebrar em 50%, mesmo assim vai ser um grande evento aí, esse aniversário do Santuário de São Benedito, de 80 anos do santuário. A gente aproveita para mandar um abraço aí para o nosso padre, né, José Geraldo, por essa iniciativa, né, dessa parceria, buscando parcerias aí para fazer esse grande evento. Ele deve estar saindo para ir para uma missa. Ele é um padre corrido, né, rapaz? Não para, é o tempo todinho em atividade. Pois bem, nós fomos, semana passada, nós entrevistamos, nós tivemos aqui no estúdio da Rádio Cidade o senador, o Everton Rocha, né, que veio fazer uma visita aqui, estava na região, fazendo uma visita, inclusive ontem, estava aqui no aniversário do município de Igarapé Grande, né, festa grande lá, eu já olhei algumas fotos do evento, onde a gente pôde observar uma grande quantidade de pessoas, muitas movimentações políticas aconteceram, inclusive, nesse final de semana, porção de pedras que eu diga, né, rapaz, muitas alianças sendo formadas já em ano eleitoral, né, 2020, um ano esperado aí por muita gente, é um ano que muitas coisas vão acontecer e os destinos, né, dos municípios vão ser decididos, né, agora em outubro desse ano. Então, logicamente, a classe política já começa a fazer as movimentações, discutir os municípios. E se eu estou falando desse jeito abaixo, imagina na hora que beleza. Então, assim, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo discutida. E na entrevista do senador aqui ao nosso canal, a Rádio Cidade, ao programa Tribuna, vários assuntos foram debatidos, discutidos e, logicamente, política não ficou de fora. Como eu disse, é um ano de muitas decisões nos municípios. E durante a entrevista, esse bate-papo, foi citado o nome do Dr. Humberto, que todos nós sabemos, concorreu nas eleições passadas, né, concorreu pelo partido Solidariedade. Pela primeira vez, Dr. Humberto até então, me parece que tinha sido um candidato a vice, mas muito rapidamente. Só para cumprir uma vacância, né? Na época do Lima. Final do mandato do Dr. Lenoils, surgiu uma possibilidade, mesmo assim não aflorou, não foi para frente, né? E na última eleição, para prefeito, o Dr. Humberto colocou o nome à disposição da sociedade, né? E alcançou aí o segundo lugar, enfim. Muita gente conhece a história. Dr. Humberto, que teve o apoio, estava afiliado ao Partido Solidariedade, foi uma campanha vultosa, conseguiu reunir um bom grupo de
de pessoas, né? Um bom grupo de pessoas e foi pro jogo político, certo? O que é que acontece? Durante a conversa aqui com o senador fez algumas colocações que na interpretação do Dr. Humberto foram, vamos dizer assim, agressivas, né, em torno do seu nome. Trecho aonde o senador relata a questão do afastamento, da desfiliação, na realidade, do Dr. Humberto do Partido Solidariedade. O Solidariedade, que todos nós sabemos, hoje faz base, continua sendo base do governo estadual Flávio Dino, que também tem o PDT, que é que é o partido do senador, certo? E durante a fala, o senador deixou subentendido que o Humberto não teria sido, vamos dizer assim, grato, né? Com as próprias palavras aqui do Dr. Humberto. Não teria sido grato com o que o partido, o que o Solidariedade teria feito por ele, ou teria conduzido, enfim, dado essa oportunidade de disputar as eleições. Agora a gente estava conversando ali fora em off, eu até comentei com o Dr. Humberto, que o Dr. Humberto tem a tese de falar sempre que o candidato é maior que o partido não pode ser maior que o candidato, enfim, defende essa teoria. E com a nova conjuntura política, com as novas regras, eu, no meu ponto de vista, já penso um pouco contrário. Não que seja o de fato, porém, o que acontece hoje é justamente isso. Os partidos, cada vez mais, isso é análise não só minha, mas de vários analistas políticos aí, escritores, enfim, falam que a nova regra favoreceu muito o fortalecimento do partido sobre os candidatos, né? Tanto é que hoje a legislação eleitoral não permite que um candidato se candidate sem estar afiliado a um partido. Enfim, esse direito de resposta foi solicitado na última, foi sexta, né? Sexta já à noite. O Dr. Humberto me ligou perguntando das possibilidades da emissora abrir esse espaço para que ele viesse colocar o seu ponto de vista, colocar algumas situações aqui com relação à fala do senador. E, logicamente, a gente concedeu esse espaço, né, porque o nome, de fato, foi citado e a gente não poderia se abster ou negar de que viesse aqui o Dr. Humberto exercer o seu direito de resposta. Então, o que a gente sabe, e eu também falei para o Dr. Humberto, é que, puxando esse assunto, trazendo esse assunto à tona novamente, e um dos que ainda não se pronunciou, que eu acredito que vai se pronunciar, ontem à noite, liguei, conversei com o presidente estadual do partido, hoje secretário de Indústria e Comércio do Estado do Maranhão, Simplício Araújo. Liguei para ele ontem, passamos uns 40 minutos ao telefone, eu falando dessa celeuma que tinha acontecido aqui, que o Dr. Humberto teria pedido o direito de resposta, eu já teria concedido, e que seria hoje E o Simplício falou assim: rapaz, todo mundo já falou sobre esse assunto, até o senador já falou sobre esse assunto, reativou uma história que já tinha sido, vamos dizer assim, resolvida. Pelo menos ele, na concepção do Simplício, o Dr. Humberto já teria inclusive utilizado veículos de comunicação para falar sobre o assunto, né? Mas aí reativou o botão e ele disse que vai sair de recesso agora, dia 24, estará retornando aos trabalhos no dia 4, vai sair de férias com a família, né? E ele pediu inclusive que eu abrisse um espaço para que ele viesse também, já que ele nunca se pronunciou a respeito do assunto, ele também viesse aqui falar. Todo mundo está falando, eu também vou falar. Beleza. O Tribuna está aqui, a Rádio Cidade está aqui justamente para isso. Ninguém está querendo
denegrir ou impedir que alguém venha a se defender numa situação que se sentia ofendido. Isso não vale só para os pré-candidatos, para os candidatos, para quem está em mandato, para o cidadão no modo geral. Então, na realidade, a nossa proposta aqui do programa Tribuna é justamente isso. O nome chama Tribuna, né? Para que as pessoas possam vir e colocar suas situações. Enfim, então hoje nós estamos aqui com posso até dizer pré-candidato, que é natural que seja pré-candidato. Ficou em segundo lugar colocado nas eleições passadas. Doutor Humberto, que vai exercer a partir de agora o seu direito de resposta. Bom dia, doutor Humberto. Seja bem-vindo ao programa Tribuna 101, certo? E fique à vontade. Bom dia, Clebinho. Bom dia a toda a população de Pedreiras e Três Dela do Vale e da região. Bom dia a todos que fazem o programa Tribuna 101. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando, como Isael, John Leno, Anderson, que fizeram questão de me acompanhar nesse momento, né, importante na política de Pedreiras. Rafael, que se encontra aqui também. E, primeiramente, Clebinho, agradecer o espaço que você está nos fornecendo aí para permitir nosso direito de resposta, né? Como você falou, eu fui citado na fala do senador, e tem 2 pontos, Clebinho, que ele criticou meus posicionamentos. Tá? E eu quero também citar aqui que o senador ficou surpreso quando soube que eu não estaria mais no Solidariedade. Aí eu digo que mais surpreso ficamos nós, por ele dizer que não sabia. Então é uma surpresa grande o senador dizer que não sabia e nós já havíamos mudado de partido e não estaríamos mais no Solidariedade. Inclusive, algumas pessoas até alegaram o fato de que isso ali poderia ter uma jogada ensaiada, né, Clebinho? Sim, sim. Certo, mas tudo bem. Então vamos aqui 2 pontos. Primeiramente, a questão que ele falou da minha saída do Partido Solidariedade. Em 2016, todos sabem que eu estava afiliado no Solidariedade, sob a presidência de Simplício Araújo, que é o secretário de Indústria e Comércio. Inclusive, eu quero agradecer ao nosso secretário pela campanha que nós fizemos, pela estrutura que disponibilizou, que o partido disponibilizou para que nós fizéssemos uma campanha que deixou um legado aqui na política de Pedreiras. Uma campanha propositiva, uma campanha onde nós, sem uma carreira partidária, conseguimos chegar até o último momento das eleições sem condições de ser eleitos prefeito em Pedreiras, em 2016. Nós deixamos uma boa semente naquele momento e assumi um compromisso. No dia seguinte, houve uma reunião de todas as pessoas que participaram daquele processo político eleitoral em 2016 e algumas pessoas afirmaram o compromisso de apoiar Simplício numa eventual candidatura para deputado federal em 2018. Só que alguns saíram, né? Alguns que estavam naquele momento saíram previamente, não seguiram com Simplício Araújo. E eu mantive o meu compromisso, mantive a minha palavra. Em 2018 nós fizemos uma campanha onde Simplício Araújo foi candidato a deputado federal. Não obteve o êxito eleitoral, mas nós fizemos a nossa parte. Né? O Israel também esteve junto conosco naquela campanha. John Leno esteve conosco. Então eu tenho que agradecer ao que Simplício fez na campanha, enquanto nós éramos o candidato do Partido Solidariedade. Após as eleições de 2018, não era pensamento meu, mudança de partido, até porque, como eu disse a Simplício também na época, que quem faz o partido somos nós, os candidatos é que fazem o partido. Eu vou continuar batendo essa tecla, Clebinho, que partido ele não está acima do candidato realmente. Não existe. Uma prova é agora a questão do PSL, né? Que foi o candidato saiu do PSL, o PSL murchou. Então quem faz o partido é o candidato. Só que tem políticos que têm uma visão diferente, onde o partido ele tem que ser protagonista, que grupos políticos têm que ser protagonistas, em detrimento da população, em detrimento do candidato. Inclusive, eu considero, Clebinho, que o grande câncer da política no Brasil é essa conjuntura política onde se coloca os partidos
acima dos interesses da sociedade, acima dos interesses de um estado ou de uma cidade. Isso aí eu carrego comigo e vou manter esse posicionamento. Eu não vou jamais, já entrando aqui no segundo ponto que o senador falou, que eu estou mentindo para a população de Pedreiras quando eu digo que eu faço uma política com o povo e não com grupos. E é verdade, jamais eu vou ficar refém de grupos políticos, vou ficar refém de partido. Vou caminhando com o povo, que ali é o principal alicerce de qualquer candidato, pré-candidato, qualquer político que queira construir um projeto político, ele tem que ter como alicerce, como combustível principal, a sua afinidade com a população. Mais na frente, vai precisar realmente da conjuntura de alianças, mas se ele não tiver o apoio popular, essas alianças elas serão heterogêneas, não terão sustentabilidade. Ele vai ter que usar de artifícios depois para conseguir conquistar o voto. Se ele não tiver uma afinidade, se ele não tiver boa aceitação junto à população e ele quiser colocar o seu projeto político de ser eleito para o cargo que ele se propõe, ele vai ter que usar de artifícios, de meios escusos, e um deles é a compra de votos. Então a política ela não é feita de cima para baixo, a política é de baixo para cima, onde o principal alicerce é o povo, o combustível é o povo. Eu vou manter sempre nessa tecla. O direito de resposta a gente entende, você está colocando seu posicionamento político, mano. Na parte que o senador falou a respeito da sua pessoa, é que cabe isso. A questão do Mas direito na de questão resposta. de eu não estar fazendo política com grupos, né? Ele me chama de mentiroso quando eu estou mentindo para a população. Então faz parte também esses dois pontos. E voltando ao ponto da questão do Partido Solidariedade, eu tive uma conversa com o Simplício Araújo, lá em São Luís. Eu passei mais de 4 horas esperando o momento lá para falar pessoalmente com ele. Inclusive, houve a possibilidade de que eu saísse do partido mandando uma mensagem por celular. Eu digo, não, Simplício, eu quero falar pessoalmente contigo, até por uma questão de ética mesmo, de respeito. E fiquei lá em São Luís, conversei com ele e foi consensual. Isso aí, Simplício Araújo vai, na fala dele aí, que ele está se prontificando, né, a falar aqui no programa sobre esse assunto, ele vai reafirmar isso aí com toda certeza. Na fala do senador, doutor Lenoilson, ele falou da questão, doutor Humberto, ele falou da questão da ingratidão, vamos dizer assim. Eu não sei se o termo usado foi de fato ingratidão, mas ficou subentendido. Se houve um consenso, se houve, mas o termo ingratidão, ele significa dizer que assim, um partido que em primeiro momento lhe deu uma estrutura, o partido, como um partido tem que fazer, dar estrutura para o candidato, né? E assim foi feito. Inclusive que Simplício Araújo brigou com alguns grandes lá de cima. Essa frase. Olha, Clebinho, deixa eu falar aqui a questão do partido. Se o Solidariedade e o que não ficou claro, eu acredito que tenha sido isso, o que não ficou claro para... Não só... Eu já lhe fiz várias vezes essa pergunta. E não ficou claro também, acredito, para a sociedade como um todo, que participou, que viu uma campanha bem unida, bem estruturada, a sua saída. Então, quando há um divórcio, vamos dizer assim, não é obrigado você nascer e morrer dentro de um partido. Ninguém é obrigado a permanecer no partido. Mas não ficou claro o verdadeiro motivo da sua saída. Ficou muita gente sem entender. Quando eu entrei, como eu me disponibilizei a ser candidato a prefeito nas eleições de 2016, eu estava afiliado no PMDB. Partido que aqui não tinha mais projeção nenhuma. Hoje é o MDB, não? Isso, na época era PMDB. E nós estávamos articulando um partido. Foi quando o Simplício me convidou. O partido. Naquele momento, o partido ele tinha 3 pré-candidatos. O Simplício Araújo, Clebinho mesmo e o Ximenes. Eram pré-candidatos lá. Mas eu digo, eu vou para o Solidariedade caso eu saia como pré-candidato. Porque, eu digo assim, não é prepotência, não é arrogância, não é presunção minha, mas eu estou na política, é para a gente reverter uma situação, Clebinho, de descompromisso mesmo. Então, quando eu digo eu vou para a política, não é para fazer carreira política, eu quero realmente executar. Ter todas as condições de executar ações que possamos resgatar
a cidadania, a dignidade das pessoas. Então, quando eu fui para o partido, foi com esse intuito de ser o pré-candidato a prefeito. Inclusive, houve, na época, muita cisma, muita rejeição, que eu não sairia candidato, né, que Simplício não iria cumprir a palavra. E eu disse uma das coisas que eu sempre falava: a palavra dele vai ser cumprida, porque nós conversamos pessoalmente, olho no olho, e eu acredito que vai ser cumprida. E assim foi. Eu fui o candidato de Solidariedade, nós conseguimos fazer uma campanha, como já falei anteriormente, uma campanha muito boa, uma campanha que nos deu projeção, né? Quando eu falo nos deu, o Solidariedade se projetou e eu também. Então, se o Solidariedade hoje tem essa estatura, graças àquela campanha em 2016, se o doutor Humberto também hoje está como pré-candidato, em condições de ser eleito em 2020, também graças à campanha, graças à estrutura que o partido nos deu. Então, foi uma relação de reciprocidade. Reciprocidade. Então, a questão da gratidão tem mão dupla. O partido grato ao que o candidato fez pelo partido, o candidato grato ao que o partido fez pelo candidato. Então, não existe esse termo que o senador falou aí, é impertinente, porque ele mostra desconhecimento. Ele mostrou desconhecimento. Inclusive, eu chamo a atenção aqui, peço que as pessoas, antes de tecerem comentários, que as pessoas se resguardem, se as pessoas elas se cerquem de argumentos sustentáveis, porque ninguém pode falar, você vai estar sendo insano em fazer comentários dentro da política se você não tem o pleno conhecimento de realmente o que aconteceu. Aí vai ficar naquela questão da politicagem, propriamente dita. E eu prezo aqui pela boa política, a política que nós sempre fizemos sem agredir ninguém. Não faz do meu perfil estar tentando vilipendiar, denegrir mais de ninguém. Mas tem meu posicionamento, e é por isso que eu estou aqui hoje, para defender a minha honra, que essa expressão ingrato, ele pode ser sinônimo de covarde, pode ser sinônimo de traíra, e a outra expressão que ele citou também de mentiroso, junto à população. Se eu estou na política, aqui em Pedreiras, todos me conhecem, nasci aqui, 25 anos trabalhando na rede pública. Então, vem um senador que praticamente nunca teve uma palavra comigo, de chamar de mentiroso e de ingrato, então nós teremos questão de zelar pelo nosso nome. Quem tem que zelar, se não for nós mesmos, Cleber, quem que vai zelar? É uma das coisas que eu falo aqui na política, honrar a palavra, zelar pelo nome, sobrenome e a confiança das pessoas. Sempre digo isso. Então, eu digo aqui ao senador, quando ele fala também na questão de não trabalhar com grupos, que só com o povo você não consegue administrar. Humberto, eu vou até te interromper, porque na realidade é o seguinte, eu não concorda, né, com o segundo ponto, né? Com a questão, não é que não concordo, eu não lembro, e olha que eu já assisti 3 vezes a entrevista. Não, mas está lá bem explícito, Cleber. Eu queria até que você, eu queria só concluir e não voltar mais esse assunto do partido. É questão de grupo, de deixar isso e aquilo, eu não vejo... Tudo bem, pode ser um pouco... Continue, fica à vontade. Sua opinião, mas eu queria que você me deixasse à vontade, porque esse aqui é um direito de resposta. Eu estou deixando bem à vontade. Inclusive, já até passou, se eu fosse ao pé da letra, Humberto, já passou até o tempo todo do que foi tratado no assunto. Tudo bem, mas assim, são 2 pontos aqui, inclusive eu antecipei que eu ia falar, questão de partido. Falando de tempo e de direito de resposta, se eu fosse ao pé da letra, o tempo já teria até se esgotado, por isso que eu quero que você entenda. Tudo bem. Sobre esse detalhe que é importante a gente citar isso. Partido para a gente você voltar. Está com toda a liberdade de falar o que você bem achar. Eu agradeço, Cleber. A questão lá do partido, novamente, quando a gente fala que é a questão do povo aqui, porque nós estamos discutindo aqui Pedreiras. Então você não pode estar fazendo uma política de grupos. E quando eu digo que ele fala que eu estou sendo traíra, ele está subestimando a força do povo aqui em Pedreiras. Está subestimando. E eu digo isso para todos os pré-candidatos. Se quem subestimar a força do povo em Pedreiras vai ficar para trás, que a política está mudando. Tá, Clebinho? Está mudando. Tá? Então isso aí é um apelo que eu faço a todos os políticos. Não é só para o senador, não é só para todos os pré-candidatos aqui em Pedreiras, que continuam falando em grupo de WhatsApp, que é aqui o dinheiro que vai preponderar, que grupos é que ganham política. Eu penso o contrário. Não subestimem a força do povo. Tá? Voltando à questão do Partido Solidariedade, inclusive nessa fala do Simplício Araújo aí, Clebinho, quando ele estiver aqui, que você disponibilizar para o tempo que ele estiver aqui, eu até me convido aqui, se você aceitar,
a fazer parte da mesa juntamente com o Simplício, porque acho que Quem sabe numa mais próxima situação, né? Que ele já Nós falou, tivéssemos- você já falou, todo Isso. mundo já falou, deixa ele falar à vontade, depois a gente reúne bem, todo mundo tudo bem, nós e pode discussão. joga gasolina no meio da Toda história. discussão. Mas a questão, não deixar bem claro aqui, que eu já falei, que houve aquele distanciamento lá da época entre o candidato, o presidente do partido e o candidato. Sim, sim. Logicamente que nós não poderíamos, você questionou aí por que ainda ficou meio obscuro, né, a saída. Sim. E, então, quando o Simplício estiver presente no programa, também ele vai fazer esclarecimentos também para fechar esse xadrez aí, essa peça de xadrez que está faltando aí, para chegar a uma conclusão realmente que aconteceu. Certo. Mas eu adianto aqui para vocês, nada de traição, nada de ingratidão. Foi recíproco, foi uma saída consensual, onde o Simplício Araújo ele concordou. Inclusive uma das questões que eu acredito que a gente tem que também colocar aqui é que posteriormente, em relação ao partido, já posteriormente à campanha eleitoral de prefeito, a qual o senhor saiu candidato pelo Solidariedade, já na campanha de estadual, o senhor também apoiou um deputado estadual, trazido inclusive pelo presidente, pelo partido. E é uma exigência minha, Clebinho, que eu falei para Simplício. E aí, depois disso aí, houve um entendimento de sair do partido. Quer dizer, você concorreu nas eleições de prefeito, posteriormente apoiou um candidato, inclusive o próprio Simplício, para federal, um estadual do partido, ou seja, conotação ou movimentação de quem de fato estava se sentindo bem dentro do partido, que você está levando o partido, como eu disse. Infelizmente, as regras vão de encontro ao seu pensamento com relação à candidatura partido, né? Candidato partido. Então, assim, você estava dentro do contexto partidário. O afastamento surgiu. Quando, afinal? Foi depois da campanha de prefeito ou foi depois da campanha de na deputado? Na campanha para deputado, eu conversei com o Simplício e disse que ele pediu que ele me apresentasse candidatos do Solidariedade que eu queria. Antes da do campanha. Solidariedade. Sim. Não um grupo de partido, o Partido Solidariedade. Sim, sim. Tá? Então ele Então falou. você é homem de partido. Não, mas todos nós, Clebinho, temos que ser filiado a partido para se candidatar. Inclusive, não existe a prerrogativa. Falando no ideologicamente. No Brasil não existe a prerrogativa de candidatura sem partido. Né? Não existe. Tem que estar filiado a algum partido. São as regras, né, do jogo. E quando eu falei na campanha lá, inclusive teve tinha um banner, tinha lá um texto falando da conjuntura. Eu, como pré-candidato a prefeito, precisaríamos de deputado estadual e federal. Simplício Araújo, Fernando Pessoa. Sim. E o Fernando Pessoa foi apresentado pelo Simplício Araújo e eu tive uma conversa prévia com ele para saber se haveria aquela sintonia. Aí, tranquilo, o Fernando Pessoa, um cara muito atencioso, e a gente seguiu apoiando. Inclusive, foi uma votação expressiva aqui. Mas naquele momento, Clebinho, deixa eu levantar logo um ponto aqui, que Simplício deve também falar discutir sobre isso. Exato, sobre a campanha de deputado estadual. Já houve ali o primeiro ponto de desavença ali. Tá? Quando nós estávamos aqui, Simplício Araújo tinha 9 vereadores o apoiando para federal. Não é verdade? Sim, eu não sei, não confio. E Fernando Pessoa. Tinha um grupo de vereadores. E Fernando Pessoa, do mesmo partido, tinha apenas um desses 9. Então esse aí foi o primeiro ponto de divergência. O segundo ponto... Agora, um detalhe. Sim. Desses 9 que ainda hoje tem um laço forte com o Simplício, mesmo não estando no Partido Solidariedade. Certo, né? mas algum problema houve em relação... Eu mesmo não apoiei o candidato a deputado estadual trazido Então, pelo Simplício, porque isso aí foi uma questão pessoal. Eu já tinha ido para uma campanha de estadual como candidato, certo? E eu tinha dito, eu saí nas ruas de Pedreiras e das cidades por onde andei, das comunidades por onde andei, dizendo que nossa região precisa, sim, manter e até conquistar mais uma cadeira de estadual. Por essa razão, não apoiei o mesmo candidato que o senhor apoiou na Certo. passada. O ponto de divergência começou aí. Inclusive também eu chamei, eu achava que iria ter um comitê eleitoral, queria ter o lançamento da pré-candidatura. Então esse começou um ponto de divergência bem aí. Sobre o candidato, não ser da região aqui, após as eleições, Clebinho, em 2016, você é sabedor já, eu falei para você. Eu chamei o
o ex-deputado. Eu vou falar aqui porque você tocou nesse Sim, assunto. sim. Eu chamei o deputado Raimundo Louro, o ex-deputado, para ver a possibilidade de nós fazermos uma conjunção, uma chapa Simplício Araújo e Vinícius Louro aqui em Pedreiras. Porque nós temos que podar aquelas arestas da vaidade. São candidatos da região, mas não houve sintonia. Então não houve como fazer essa conjunção e nós partimos então para um candidato de fora. Mas daqui próximo, aqui da região do Médio Mearim, que é Barra do Corda aí, onde tem inclusive nasce o Rio Mearim, né? Lá tem Rio Corda e o Mearim. Então foi por isso. Mas o primeiro ponto de divergência exatamente nessa campanha, você é sabedor que houve divergência naquele momento. E após as eleições, não sei também pelo revés eleitoral que Simplício Araújo teve, não sendo eleito, pode ter baixado a autoestima, no sentido de levar uma candidatura de prefeito à frente pelo Partido de Solidariedade. Porque o correto seria o quê? Que todos nós achamos sim. Nós estamos nos aproximando de uma campanha política para prefeito. O candidato do Partido de Solidariedade ficou em segundo lugar. Então, logicamente, que era para o presidente do partido estar em sintonia, estar próximo do pré-candidato. Mas, na verdade, houve um distanciamento. Tanto na questão política, inclusive na questão partidária. O partido estava com problemas, prestação de contas. E eu várias vezes procurei e eu não tive aquele apoio que precisava. Dentro do partido. Então, outro ponto de divergência. Prestação de contas do partido. Sim, então eu sou o dois presidente do pontos aí. partido. Pois é, estava com problema, estava desativado. Municipal. O partido estava desativado lá na Justiça Eleitoral. Então, Kleber, são dois pontos aí que pode compor já para deixar de ficar obscuro essa minha saída do partido. Mas não era intenção minha sair do partido. Tanto é que eu saí agora em setembro. Mais de quase um ano depois das eleições de deputado. Então não tinha essa intenção de sair do partido. Eu sempre dizia para vocês, se eu sair do partido, muitas pessoas falavam. Mas eu participei de uma reunião onde, pouco antes da campanha eleitoral, Sim. inclusive lá em casa essa reunião, Sim. que eu fiz questão de do meio para o final da reunião sair, estava eu, você, Já havia Simplício. divergência, né? Aí você já dizendo que iria sair do partido antes das eleições federal. Mas porque já tinha divergência, acho que... Clebinho, eu vejo assim, que a política é assim, cara. Se eu sou candidato a prefeito, pré-candidato, e o presidente do partido, ele quer fazer... Eu disse, naquele dia mesmo, eu disse, Simplício Araújo nunca coloca o partido acima do candidato. Outro ponto de divergência também, que ele tem uma visão, eu tenho outra. Não colocar jamais partido acima de candidato. Então tem que valorizar o candidato. Isso que eu falei para ele foi outro ponto que eu queria sair do partido até antes das eleições. Não sair lá do compromisso que eu tinha em apoiá-lo. O compromisso. A reciprocidade por ele não me ter apoiado em 2016. Então assim, quando o Simplício ele se prontificar, acho que vai fechar mais aí, arrematar isso aí. Mas eu tenho a consciência muito tranquila de que ingrato não fui, covarde não fui, nem traíra. Tá? Resposta dada aí para o senador, né? Isso. Humberto, a gente também já está com o tempo um pouco esgotado. A gente agradece, logicamente, sua vinda aqui, a esses esclarecimentos. Eu acredito que muita coisa ficou clara para os nossos ouvintes. As pessoas que acompanham a sua caminhada, sua jornada política, também acredito que tenham ficado satisfeitos com o que foi dito aqui. Como eu digo, esse é o papel da emissora, da Rádio Cidade. Voltando ao início da sua fala, ainda relatando a questão de se houve um combinado, um arrumado, um ensaio, como você disse aqui, não houve. Eu acredito que se, pelo menos da minha parte, não houve. Aqui do Sistema Cidade, a Rádio Cidade, a Rádio Cidade, o Tribuna, e o senhor está replicando. A Rádio Cidade, o Tribuna, o Clebinho Branco, talvez pouca gente conheça o caráter e a personalidade dele. Tenho uma personalidade forte, reconheço isso daí. Mas também não sou ator, não faço teatro. Eu encaro a vida aqui todos os dias de muita verdade, que é isso que tem levado o programa Tribuna a alcançar picos de audiência como tem alcançado. Jamais, ninguém na face da terra faria com que eu me colocasse num ponto de ator para representar qualquer situação aqui. Eu faço com o que passa na minha cabeça, eu não falo
o que os outros sabem. Então, assim, eu realmente, eu até peço desculpa por esse certo desabafo aqui, mas que o senhor entenda, quem lhe falou entenda e quem pensou entenda que Clebinho Branco não é homem para fazer esse tipo de coisa, não. Pelo menos que eu acho que nem isso é coisa de homem, né? Eu entendo que o problema realmente é com o senador. Ele está desinformado. Eu estou botando da minha parte, porque quando as pessoas colocam as coisas subjetivas, o senhor se ofendeu. Eu também fiquei no direito de me ofender com a sua fala quando coloca num contexto geral que houve um teatro aqui. E não está com a informação correta. Entendeu? E foi algumas pessoas que alegaram isso aí. E agora eu não falei na sua pessoa, não. Eu falei da do senador. Mas aí o contexto ficou parecendo que quem estava entrevistando ele era eu. Para finalizar aqui, Clebinho, eu vou dizer aqui, que enquanto a gente está nessa disputa aí eleitoral, pleiteando chegar à gestão. Agora, quando se fala de partido político, eu quero ver qual é o político que vai se negar para um gestor, independente de qual partido for, questão de base, política, eleitoral, partidária, vai se negar a mandar recursos para uma cidade onde o povo está sofrendo há muitos anos. Então, eu posso... A não ser que ele olhe para o prefeito, o prefeito não esteja fazendo as coisas do jeito que... Eu posso ser eleito apenas por um partido, negar, né? Mas com certeza, independente de quem esteja no governo estadual, independente eu tenho que ir atrás de recursos. Acho que, como eu falei aqui anteriormente, os interesses da cidade estão muito acima. Sim. Né? A cidade de Pedreiras, os problemas são muito maiores do que todos nós aqui. Tá bom, Clebinho? Eu agradeço aqui o espaço. Divergência é importante. Claro. Divergir para convergir. Importante. Tá? Quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estão assistindo ao vídeo aqui pelo Facebook da rádio. Nosso amigo Kikio, rapaz. Kikio Braga. Tá aqui assistindo. Abraço aí, Kikio. Nosso amigo Flávio Castro, doutor Flávio, rapaz. Abraço a ele também, meu cunhado aí. Olha aí, tá aqui dando audiência aqui, dando picos de audiência. Então, assim, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui. Esperamos, né, que quando da próxima vinda aqui, que seja não para direito de resposta, mas para a gente vir falar sobre as conjunturas, falar sobre as expectativas que o povo de Pedreiras pode esperar aí para as eleições e não só para as campanhas, depois da campanha. Eu até contei uma piada hoje para o padre, depois me arrependi, né? Mas que a piada era muito pesada e não dá para contar aqui ao vivo. Mas é o tal do depois, né? O depois, que eu acho que é o mais importante. O caminho que se faz para chegar nas eleições é uma coisa, agora o mais importante de qualquer situação é o depois das eleições, que é aí que vem as consequências. Lebinho, o grande problema do Brasil, não é só no Maranhão, em Pedreiras não, que entra a política, teve as eleições e o palanque nunca é desmontado. Esse é o grande problema. Tem que se desmontar o palanque. Você é eleito, você é governador de todos, é prefeito de todos. É pior que é generalizado, né? Isso aí. E só para reforçar aqui, para finalizar. A rocha. Isso para todos aí, isso vai servir de forma positiva para todos os pré-candidatos. Não subestimem a força do povo. Tá? Um abraço a todos aí. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Clerton. Vim aqui mesmo bater o ponto hoje rapidinho, só meio expediente, mas serviu. Então todo mundo entendeu, né? Não haveriam perguntas, então a gente pede desculpa às pessoas que mandaram aí algumas perguntas. Muita gente passando aqui, pedindo, o Clerton me sinalizando aqui, rapaz, pergunta, não. Num próximo momento, inclusive, doutor Humberto, eu quero deixar claro aqui o seguinte, a Rádio Cidade, ela vai sim fazer uma rodada inicial de entrevistas com os pré-candidatos de Pedreiras, Trindade do Vale, Lima Campos, da região. Agora, só iremos fazer posteriormente alguns alinhamentos. Nós temos aí o dia 4 de abril. Que é consolidado as pré-candidaturas, né, Cleber? Já, após o dia 4 de abril, por conta das questões das filiações, certo. A janela, enfim, uma série de situações aí. Nós vamos fazer essa rodada de conversas com temas variados, de interesse da população, buscar, por exemplo, pontuar situações, por exemplo, no caso de Pedreiras, muitas questões têm que ser debatidas. Eu acho que a população de Pedreiras merece esse diálogo com os pretensos candidatos aí, os pretensos candidatos a prefeito, para entender
de que maneira eles encontrarão soluções para os problemas crônicos aqui do nosso município. A questão do Maria Rita, você ali é extremamente complexo, né? Ali tem que ser feito um estudo técnico muito amplo, não engenharia civil, engenharia sanitária, engenharia ambiental, para estar em sintonia. E atrás de recursos federal, estadual. Você sozinho ali não tem como resolver. Verdade. E acho que nós aqui, enquanto cidadão, enquanto pedreirense, enquanto políticos preocupados com nossa terra, nós temos que nos unir e deixar essa questão partidária em segundo plano. Mais uma vez aqui reforçando. Beleza. Então, Clerton. Voltamos amanhã aqui na cidade. Um abraço para todos e tchau, tchau.